Olá, pessoas! Hoje a gente vai falar de futebol, mas não do jeito que você está acostumado. Estamos no meio de uma Copa do Mundo, os jogos estão rolando e todo mundo tem uma opinião sobre escalação, tática e árbitro ruim. É a Copa do Mundo, né? Assim sempre foi e assim sempre vai ser. Mas dessa vez eu quero te convidar a olhar para outra Copa. Uma Copa que aconteceu há mais de 50 anos, no México, que produziu o que muitos consideram o melhor time de futebol da história e que pode ter sido palco de uma das operações secretas mais absurdas e improváveis já cogitadas no esporte. Ou não. Esse é o ponto. Pode ter sido. Ou pode ser só uma teoria da conspiração muito bem temperada com contexto histórico real. Tudo começou quando eu comecei a ouvir um podcast chamado Foul Play, lançado agora em 2026 pela Audible. É um podcast investigativo em inglês. O apresentador, Gabriel Gatehouse, passou 3 anos tentando responder uma pergunta que, quando você ouve pela primeira vez, parece ridícula. A CIA envenenou Gordon Banks para que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo de 1970? Eu sei como soa, mas quando você começa a puxar os fios dessa história, o que você encontra não é exatamente uma resposta. É um emaranhado de Guerra Fria, ditadura militar, política inglesa, futebol e uma garrafa de cerveja cuja tampa talvez alguém tenha aberto antes da hora. Então eu quero fazer exatamente isso, puxar esse fio com vocês. Como o podcast em inglês, longo e tem muitos episódios sem conteúdo real, vou contar a história de Gordon Banks, o que aconteceu naquela noite em Guadalajara, o que o contexto histórico diz que era possível e, no final, ser honesto sobre o que isso tudo significa. Antes de começar, aquele aviso. Se puder, apoie o Vira Casacas. Você pode compartilhar, comentar, mandar para as pessoas, que isso já significa muito. Mas se der, considere mandar R$5 por mês para nós através da orelo.cc, do Pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com ou no apoia.se/viracasacas. E se você tiver que comprar algo na loja do Careca Maldito, dá uma olhada na lista do Vira que pinga um tracinho para nós. Agora sim, vamos lá. Para entender o que aconteceu em junho de 1970 no México, você primeiro precisa saber quem era Gordon Banks. Banks nasceu em 30 de dezembro de 1937 em Sheffield, no norte da Inglaterra, filho de um operário de fundição de aço. Cresceu em um bairro operário, numa Inglaterra ainda se recuperando da Segunda Guerra Mundial, e saiu da escola aos 15 anos para trabalhar como carregador de carvão. Depois disso, virou servente de pedreiro em obras. Não é exatamente o começo que você esperaria do que viria a ser considerado um dos maiores goleiros da história do futebol. A história de como ele virou goleiro é quase cômica. Um sábado, depois do trabalho, Banks foi assistir a um jogo de um time local amador chamado Millspaw. O goleiro titular não apareceu e o treinador, sabendo que Banks tinha jogado pelo time da escola, foi até ele na arquibancada e perguntou se ele topava jogar. Banks foi em casa buscar as chuteiras, voltou correndo e descobriu que havia camisa para ele, mas não calções disponíveis. Então ele jogou de calça de trabalho. Cada vez que a bola batia nas suas pernas, ele ficava coberto de poeira de carvão. Mas alguém no Chesterfield percebeu que aquele rapaz de calça suja tinha um talento natural bizarro. Em 1958, com 21 anos, Banks fez sua estreia profissional na 3ª divisão inglesa. Em 59, foi vendido para o Leicester City, onde se estabeleceu como um dos melhores goleiros da Inglaterra e foi convocado para a seleção. Em 67, foi para o Stoke City, onde virou ídolo, ganhou a League Cup em 1972, a única grande conquista da história do clube, e se tornou presidente honorário depois de se aposentar. Uma estátua dele ainda fica na frente do estádio hoje. Em 1966, a Inglaterra sediou a Copa do Mundo. Banks jogou todos os minutos de todos os jogos, 3 jogos na fase de grupos sem sofrer gol, quartas sem sofrer gol, semifinais e final.
Ao longo de toda a campanha só cedeu 3 gols. Um de pênalti contra Portugal na semifinal e 2 na final contra a Alemanha Ocidental, que a Inglaterra venceu por 4-2. A Inglaterra foi campeã do mundo e Banks foi peça central daquela conquista. No total, em 73 jogos pela seleção inglesa entre 63 e 72, Banks sofreu apenas 57 gols e fez 35 jogos sem sofrer gol. Foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA em 6 ocasiões diferentes. Só Lev Yashin, o lendário goleiro soviético, era comparável a ele na avaliação dos especialistas da época. Então chegou o México, 1970, a Copa do Mundo, a Inglaterra ia como campeã defensora e já na fase de grupos o destino colocou Inglaterra e Brasil na mesma chave. O jogo foi em 7 de junho no estádio Jalisco, em Guadalajara. Calor sufocante, 66 mil pessoas nas arquibancadas e no primeiro tempo aconteceu algo que todo mundo que estava lá naquele dia diz que nunca esqueceu. Carlos Alberto lançou para Jairzinho pela direita, Jairzinho cruzou. Pelé dentro da área subiu e cabeceou com tudo para o canto do gol de Banks. Era um gol, Pelé tinha certeza. Ele gritou gol antes mesmo da bola bater no chão, porque ele sabia para onde tinha mandado aquela bola e sabia que nenhum goleiro chegaria lá. Banks estava do lado errado do gol. Teve que se jogar lateralmente, cruzar o campo visual inteiro enquanto a bola quicava no gramado do México, mergulhar para baixo e no último centésimo de segundo jogar a mão direita sob a bola e empurrá-la para o alto por cima do travessão. Ele mesmo disse depois que quando caiu no chão não sabia se tinha conseguido. Olhou para o Pelé e viu o craque brasileiro parado com as mãos na cabeça. Foi só então que soube. Bobby Moore, capitão inglês, se aproximou de Banks e disse com um típico humor inglês: "Você está ficando velho, Banks. Você costumava segurar essas." A Inglaterra perdeu o jogo por 1-0, gol de Jairzinho, mas aquela defesa ficou. Ficou tanto que até hoje é chamada de a defesa do século e Pelé diria mais de uma vez ao longo da vida que foi o único gol que ele não marcou e que mais se lembrava. Agora, para entender o que aconteceu com Gordon Banks, você precisa entender o Brasil de 1970 e ali era um lugar muito sombrio. Em 13 de dezembro de 1968, o general Arthur da Costa e Silva assinou o Ato Institucional número 5. Foi o instrumento mais duro de toda a ditadura militar. Com o AI-5, o presidente podia fechar o Congresso, cassar mandatos, suspender direitos políticos, confiscar bens e proibir que qualquer de seus atos fosse revisado pelo judiciário. O habeas corpus, garantia fundamental, foi suspenso. A tortura se tornou prática sistêmica do Estado. Em outubro de 69, depois que Costa e Silva sofreu um derrame, assumiu o general Emílio Garrastazu Médici, linha dura entre os linha dura. Seu governo foi o período de maior repressão de toda a ditadura. As guerrilhas urbanas tentavam resistir, a imprensa vivia sob censura, não havia espaço para discordância. E foi nesse Brasil que chegou a Copa do Mundo de 1970. Médici entendeu antes de qualquer um o que uma vitória no México poderia fazer pelo regime. A Copa era uma oportunidade de ouro. Enquanto o país sofria, a seleção jogava bonito. A Agência Especial de Relações Públicas do governo militar trabalhou para fundir a imagem do presidente com a imagem da seleção. Médici aparecia em estádios, era fotografado com a camisa amarela, demonstrava publicamente sua paixão pelo futebol. O objetivo era claro: transferir a popularidade da seleção para o regime. Depois da vitória na estreia contra a Tchecoslováquia por 4-1, o jornal Estadão registrou que Médici ligou diretamente para o vestiário da seleção para parabenizar os jogadores. Mas essa relação entre Médici e o futebol não começou na Copa. Começou meses antes com uma demissão, como vocês já devem saber, mas vamos lá. João Saldanha era jornalista, técnico de futebol e membro assumido do Partido Comunista. Apesar disso, em fevereiro de 69, foi anunciado como técnico da seleção para surpresa geral. Fez uma campanha perfeita nas eliminatórias. 6 jogos, 6 vitórias. O problema foi que Saldanha era Saldanha.
Quando o Médici sinalizou publicamente que queria ver o atacante da Maravilha convocado, Saldanha respondeu pela imprensa com uma frase que entrou para a história: "Nem eu escalo o ministério e nem o presidente escala time." 2 semanas depois, em 17 de março de 70, ele foi demitido. A versão oficial foi que o episódio do Dadá tinha sido a gota d'água, mas a versão mais honesta é diferente. A Copa do Mundo seria transmitida para o mundo inteiro. Jornalistas de todos os países estariam no México e o técnico da seleção brasileira era um comunista declarado que falava abertamente sobre presos políticos e tortura para a imprensa estrangeira. Imagina esse homem caminhando pelo gramado do Azteca com a taça Jules Rimet na mão, na frente das câmeras do mundo inteiro. Para o regime Médici, isso era simplesmente impensável. O pesquisador Carlos Vilarinho argumenta exatamente isso. A razão real da demissão era que a ditadura não podia tolerar um comunista e crítico declarado do regime na vitrine mais visível do planeta. Assumiu então Mário Zagallo, homem sem filiação política conhecida e que sabia muito bem como funcionavam os limites do que podia e não podia ser dito. Zagallo assumiu, manteve o elenco e foi ao México. A preparação daquela seleção foi extraordinária e merece um parêntese. A comissão técnica era formada por Admildo Chirol, Carlos Alberto Parreira e o capitão Cláudio Coutinho. Coutinho era militar e havia estagiado na NASA, onde entrou em contato com os métodos de condicionamento físico do Dr. Kenneth Cooper. De volta ao Brasil, trouxe o famoso teste de Cooper e aplicou na seleção. A equipe chegou ao México um mês antes da estreia, treinou durante semanas em Guanajuato, cidade próxima a Guadalajara, mas mais alta, para se adaptar completamente à altitude. Foi uma das preparações mais científicas que uma seleção de futebol já teve até então. E depois que a Copa acabou, a CIA registrou em um memorando classificado o que todo mundo já sabia. A vitória do México foi um presente político para a Médici. O documento, datado de fevereiro de 1971, diz que a popularidade do regime havia aumentado desde que Médici assumiu e que isso se devia, em parte, ao fato dele ter se associado habilmente à vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo. Enquanto isso acontecia no Brasil, Nixon recebia Médici na Casa Branca em 71. Nixon prometeu cooperar com o Brasil quando e sempre que possível. Um canal secreto de comunicação direta foi estabelecido entre Kissinger e o chanceler brasileiro Gibson Barbosa. Tão secreto que nem os funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Brasil sabiam da existência. Então aqui está o quadro. Um regime que usou o futebol como ferramenta de propaganda, que demitiu um técnico comunista meses antes da Copa, que tinha aliança estratégica documentada com os Estados Unidos contra a esquerda latino-americana e que se beneficiou imensamente da vitória no México. Era o contexto perfeito para uma teoria da conspiração e também, como você vai ver, o contexto perfeito para que algo muito estranho acontecesse a Gordon Banks. A Inglaterra chegou às quartas de final da Copa de 70 em boa forma. Tinha vencido a Romênia e a Tchecoslováquia na fase de grupos e perdido para o Brasil por 1-0 num dos jogos mais bonitos da história da competição. Gordon Banks estava em campo nos 3 jogos. O treinador Alf Ramsey confiava nele completamente. A partida das quartas de final seria no dia 14 de junho em Lyon contra a Alemanha Ocidental. Exatamente o time que a Inglaterra havia derrotado na final de 66. Era a revanche que o mundo queria ver. Na noite anterior, depois da vitória sobre a Tchecoslováquia, os jogadores ingleses fizeram o que faziam com frequência nas concentrações. Tomaram uma cervejinha no hotel. O Guadalajara Hilton era a base da seleção. Banks mencionou uma garrafa de cerveja em sua autobiografia e que não conseguia lembrar ao certo se ela foi entregue a ele com a tampa ou sem a tampa. Pela madrugada, Banks ficou violentamente doente. Cãibras, febre, vômitos, diarreia severa.
O médico da equipe inglesa, Neil Phillips, acreditava que a doença havia sido causada por uma falha na disciplina alimentar, talvez um taco ou uma fruta sem descascar. Mas Ed Jarvis, neto de Banks, sempre achou essa explicação insatisfatória. Em entrevista, ele explicou o que o avô dizia. O nível de regulamentação em torno da seleção sobre o que eles podiam comer e beber era incrivelmente rígido, até chegar ao ponto de proibir gelo nas bebidas. Todas as refeições eram preparadas pelo próprio chefe deles, que voava com a comida trazida da Inglaterra. Gordon ficou doente e ninguém mais ficou. Isso sempre pareceu muito estranho para ele. Alex Stepney, outro goleiro do elenco inglês que dividia o corredor de quartos com Banks, confirmou a gravidade do quadro. Ele disse que conseguia ouvir Banks durante a noite. Claramente o homem estava em colapso no banheiro. Quando chegou a manhã do jogo, Banks passou por uma avaliação médica inicial e logo teve uma recaída. Alf Ramsey não tinha opção. Chamou Peter Bonetti, goleiro do Chelsea, que ficou sabendo que ia jogar as quartas de final de uma Copa do Mundo dentro do ônibus a caminho do estádio. Bonetti era um goleiro excelente, mas não era Banks. Não estava com o ritmo de jogo de Banks e, mais importante, não estava preparado psicologicamente para aquele momento da forma que Banks estaria. No jogo, a Inglaterra foi dominante no primeiro tempo. Alan Mullery abriu o placar, Martin Peters ampliou para 2-0 logo depois do intervalo. A Copa parecia encaminhada. Então começou o pesadelo. Beckenbauer chutou de fora da área e a bola passou por baixo de Bonetti, num chute que era completamente defensável. Depois, uma cabeçada de Uwe Seeler em trajetória bizarra, de costas para o gol, surpreendeu Bonetti completamente fora do lugar. Na prorrogação, Gerd Müller, o bombardeiro da nação, liquidou. Alemanha 3, Inglaterra 2. A Inglaterra estava fora da Copa, a campeã eliminada nas quartas de final, e Gordon Banks estava no hotel, amarelo, debilitado. Quando Banks voltou para a Inglaterra, a família notou que ele estava muito mal, tinha perdido muito peso e demorou semanas para se recuperar completamente. Mas o que aconteceu depois nunca teve uma explicação satisfatória. Homens teriam chegado à casa da família Banks em Stoke. Eles vestiam branco e coletaram amostras que colocaram a família inteira em quarentena. Depois foram embora e nunca mais voltaram. Nunca deram resultado nem se identificaram adequadamente. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem eram esses homens de branco ou o que encontraram naquelas amostras. Esse detalhe é importante, porque gastroenterite comum não gera uma resposta assim. Banks carregou essa dúvida pelo resto da vida. Em entrevistas, disse que achava que algo estranho tinha acontecido no México. Algo que ele não conseguia nomear, mas que não conseguia ignorar também. E foi essa dúvida, décadas depois, que chegou até o jornalista Gabriel Gatehouse através do neto Ed Jarvis, e que gerou 3 anos de investigação, arquivos secretos desclassificados e conversas com ex-agentes da CIA. Mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre uma cadeia de testemunhos, porque a teoria de que alguém envenenou Banks não nasceu do nada. Ela tem uma origem muito específica. Essa teoria não nasceu da cabeça de um blogueiro maluco num fórum da internet. Tudo começa com Brian Glanville. Se você não conhece o nome, saiba que ele foi provavelmente o mais respeitado jornalista de futebol da Inglaterra por décadas. Um homem que esteve lá, que conheceu os personagens, que viu os jogos. Glanville esteve pessoalmente em Guadalajara. Na manhã do jogo contra a Alemanha, ele estava no hotel e viu Banks atravessar o jardim, pálido, apoiado no médico Neil Phillips. Ficou perturbado com o que viu. Anos depois, quando falou diretamente com Banks, o goleiro disse algo que ficou na cabeça de Glanville. Que na véspera do jogo havia comido e bebido exatamente o mesmo que os outros jogadores. E só ele tinha ficado doente. Em 2007, Glanville publicou um livro. E foi lá que ele colocou no papel pela primeira vez algo que carregava há anos. Ele escreveu que havia chegado progressivamente à conclusão de que Banks foi vítima de sabotagem. E então contou de onde veio essa suspeita.
Segundo Glanville, um jornalista do Daily Telegraph chamado Bob Oxby parou em Washington na volta para a Inglaterra para visitar um primo. Esse primo era Stuart Symington, senador democrata pelo Missouri, ex-secretário da Força Aérea dos Estados Unidos e homem com acesso privilegiado às operações de inteligência americanas. Quando Oxby comentou sobre a doença de Banks, Symington teria rido e dito: "Isso foi a CIA. Você acha que íamos deixar a Inglaterra bater o Brasil?" Uma frase de um senador americano dita para um jornalista inglês, sobre a qual não há qualquer registro além do relato oral do jornalista décadas depois. Mas é uma frase que, uma vez ouvida, não sai da cabeça. E é aqui que entra Gabriel Gatehouse. O que ele encontrou nos seus 3 anos de pesquisa? Encontrou os arquivos secretos britânicos sobre o caso, documentos do governo inglês sobre o México em 1970, o documento da CIA de fevereiro de 71 que já mencionamos, testemunhos de ex-jogadores ingleses e mais, apesar de mostrar uma ingenuidade, real ou não, a respeito da capacidade da CIA de envenenar pessoas. 5 episódios de 7 do Foul Play foram ao ar até o momento em que gravo esse RT. E é aqui que preciso ser honesto com vocês. Nenhuma prova direta foi apresentada. Gatehouse é cuidadoso, muito mais cuidadoso que a maioria dos jornalistas que cobriram essa história. Ele não afirma que a CIA envenenou Banks. Ele diz que investigou durante 3 anos e que o contexto é compatível com a teoria, que existiu capacidade técnica, que existiu motivação política documentada, que existem detalhes inexplicáveis como os homens de branco. Mas prova direta, um documento, um depoimento, um registro de qualquer tipo, não apareceu até agora. Antes de chegarmos ao encerramento, preciso colocar na mesa o problema mais óbvio de toda essa teoria, um problema que, curiosamente, pouquíssimas pessoas mencionam quando falam sobre o assunto. Vamos voltar ao começo. A premissa da teoria é: os Estados Unidos queriam que o Brasil ganhasse a Copa de 70 para fortalecer o regime de Médici. Por isso, a CIA teria envenenado Gordon Banks para que a Inglaterra perdesse. Tudo bem, mas aí eu preciso te fazer uma pergunta. Se o objetivo era garantir que o Brasil chegasse à final e levantasse a taça, por que diabos alguém esperaria até as quartas de final para agir? O plano dependia da Inglaterra passar pelas quartas, bater a Alemanha e depois enfrentar o Brasil em alguma fase eliminatória. São muitas variáveis, muita coisa poderia dar errado. E tem mais. Para que a teoria faça um mínimo sentido, você precisa ignorar algo que já aconteceu na mesma Copa. O Brasil enfrentou a Inglaterra na fase de grupos, com Gordon Banks em campo, em pleno vigor, fazendo a defesa mais famosa da história do futebol, e o Brasil ganhou. Jairzinho fez o gol, Brasil 1, Inglaterra 0. Carlos Alberto Torres, capitão daquele time, disse anos depois: os reais favoritos ao título na entrada do torneio era a Inglaterra. Eles eram os campeões defensores e tinham uma equipe excelente. O Brasil precisou provar em campo que estava entre os favoritos. Foi exatamente o que fomos fazer desde o primeiro jogo. Então o Brasil já havia vencido a Inglaterra com Banks em campo. A teoria de que era necessário envenenar o goleiro para garantir a vitória brasileira cai por terra nesse ponto. O Brasil não precisava de ajuda para bater a Inglaterra e já tinha provado isso. E ainda mais, aquele time de 70 é até hoje considerado por muitos o melhor de toda a história das Copas do Mundo. 6 jogos disputados, 6 vitórias, 19 gols marcados. Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto e Jairzinho, que entrou para a história como o único jogador a marcar em todos os jogos de uma Copa do Mundo. 7 gols em 6 partidas. Na final contra a Itália, o placar foi 4-1. Não foi uma vitória apertada, foi uma demolição. Esse time precisava de ajuda da CIA? A resposta honesta é não. E agora chegamos ao nó central de tudo, porque há uma diferença muito importante entre duas coisas. Primeiro, a CIA teria envenenado Banks para garantir que o Brasil ganhasse a Copa. Segundo, alguém, por razões que podem ou não ter envolvido pressão política dos Estados Unidos,
pode ter interferido na bebida de Banks naquela noite no Guadalajara Hilton? A primeira proposição tem um problema lógico grave que a gente já falou a respeito. A segunda é mais difícil de descartar, porque os homens de branco ainda não têm explicação se é que isso é verdade. Porque Banks ficou doente de forma dramática enquanto mais ninguém ficou. Por que a garrafa de cerveja chegou com a tampa já aberta ou não chegou? Ele nunca teve certeza. O contexto político é real. A aliança Nixon-Médici é documentada. A capacidade técnica da CIA de produzir intoxicações discretas é real. O México, em 1970, era um dos maiores campos de operação da CIA no hemisfério ocidental. Tudo isso é verdade, mas nenhum desses fatos prova que foi o que aconteceu. É possível que os 2 últimos episódios do Foul Play tragam algo novo. Se trouxerem, eu volto para contar. Mas por enquanto, nesse momento, o veredito honesto é esse. Temos um mistério real, temos um contexto histórico que tornaria a teoria plausível, mas não temos prova. Eu fico de olho. Se vier algo bombástico, a gente se fala. Espero que vocês estejam questionando. Até mais!